Amados irmãos, que alegria, nós estamos aqui nesta noite, irmãos, e para o pastor é sempre um momento de tensão saudável, tensão boa, estar com a mensagem aqui preparada para entregar para o seu povo. E esse tema, irmãos, fortalecendo relacionamentos, tem sido bem desafiador para mim também trazer essas mensagens, porque é um tema difícil, é um tema que muitas vezes não depende muito de Deus. Deus já fez a sua parte, Deus já nos perdoa, nos orienta, Ele nos ama tanto, mas muitas das vezes essas questões do relacionamento é nossa mesmo. Os erros, as culpas, os problemas, as dificuldades são nossas, porque é muito fácil a gente trazer uma mensagem onde Deus vai ministrar assim, falando assim, vem aqui na frente que Deus vai te abençoar, Deus vai fazer, aí as pessoas vêm. Mas esse tipo de mensagem que nós temos falado aqui durante esse mês, é uma posição, são mudanças que nós mesmos temos que fazer, de querer fazer, para fortalecer os nossos relacionamentos. E essas mensagens são muito confrontadoras, porque elas mostram como é que a gente age, e se o que a gente faz tem sido bom, certo ou não, porque tem coisas que enfraquecem os nossos relacionamentos. Então assim, esse dia alguém falou, pastor, por que o senhor não faz o apelo e ministra para as pessoas virem à frente? Aí eu fiquei pensando, mas será que as pessoas vêm na frente? Porque a tendência é a pessoa se fechar. Problemas internos, muitas vezes as pessoas não querem mexer, não querem resolver, acham que assim está bom, não querem mexer, é a coisa interior da vida da pessoa. Mas eu tenho orado para que essas mensagens, alguma parte dessa mensagem, mexa com você, te dê soluções para você ajustar partes da sua vida para você melhorar. Como a gente precisa melhorar no campo dos relacionamentos, de nós mesmos, né? E a mensagem de hoje é sobre esse tema, mas tem como título, A Batalha pela Alma. Nas outras ministrações, nós dissemos que existe uma batalha por trás da batalha, que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, contra aquela pessoa que está vindo contra nós, não é com ela o nosso problema, é o que está por trás dela, às vezes do inimigo, às vezes de uma coisa que ela está passando, e ela age daquela maneira porque ela está com um problema que nós não estamos vendo. Mas hoje eu quero falar que existe uma batalha pela sua alma, dentro de você. Eu espero que você encontre, entenda qual é essa batalha e tome uma posição. É você que vai ter que tomar, não é Deus. Deus já fez a parte dele. A parte de Deus é o quê? É usar o pregador para revelar isso para você, mas você que vai ter que tomar a decisão, a sua decisão. Eu tenho tomado as minhas, porque o meu desejo do meu coração é fortalecer os meus relacionamentos, seja em casa, com os amigos, na igreja, qualquer lugar que a gente vai. Então que Deus nos abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro 2:11. Então, gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias, ou vai ser projetado, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, isso, aqui, 2, 11, vamos ler nessa tradução. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra você. Que guerreiam contra você. Nessa minha tradução está, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma de vocês. Então o apóstolo Paulo está dizendo que existe alguma coisa interna aí, que está combatendo contra a tua alma, e essa noite, vamos pedir a Deus que nos revele. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, obrigado, Senhor, pela revelação da tua palavra, pelas instruções que o Senhor tu deixasses aqui, com esses homens que escreveram a Bíblia,
e que o Senhor continue a inspirar os pregadores, os pastores, os estudiosos, para continuar trazendo essa mensagem para o povo. E a nossa igreja especial esse mês está falando sobre relacionamentos, como nós precisamos melhorar isso no nosso meio. Deus nos ensina, ministra, faz a parte do Senhor, mas que nós possamos fazer a nossa parte também, que é deixar o Senhor agir e tomar decisões mesmo. Algumas são bem difíceis, sim, Deus, mas nós queremos melhorar, queremos fortalecer. Então age nesta noite e faz com que os irmãos saiam daqui entendendo tudo claramente, a mensagem do Senhor nesta noite. Usa-me pela tua misericórdia. Tu sabes que eu não sou perfeito, que eu também erro tantas vezes, mas me usa pela tua graça para transmitir essa palavra. Em nome de Jesus que nós oramos, e todos dizem amém. Nós estamos interessados nesse mês em encontrar os fatores que fortalecem o nosso coração, os nossos relacionamentos. Mas quais são os fatores que fortalecem, mas quais os que enfraquecem? Então nós temos falado algumas coisas que prejudicam. Existe, irmãos, uma batalha interna acontecendo. Existe uma batalha. Nós estamos lutando muitas vezes contra nós mesmos. Dentro de nós, os pensamentos, às vezes nós pensamos assim: por que eu agi desse jeito? Eu não sou assim. Mas por que acontece isso sempre? Eu não quero. Paulo já dizia: o que eu não quero fazer, isso faço. E o bem que eu sei que eu preciso fazer, eu não consigo fazer. Então é por quê? Porque existe essa batalha interna do eu com você mesmo. Pedro diz que existe uma batalha contra a alma de cada um de nós, sendo crentes ou não crentes. Até os não crentes sentem, quanto mais os cristãos. A gente parece que, pelo menos é para ser assim, a gente tem que perceber isso mais claramente do que os de fora que não conhecem nada de Deus. A gente tem que discernir quando uma coisa é carnal, quando é espiritual. Então essa luta existe. E existem, irmãos, hábitos que cada um de nós carrega desde pequeno. Hábitos. E muitos desses hábitos são destrutivos. São padrões de comportamento que podem prejudicar tanto a nossa saúde física, já vai para o físico, quanto na saúde mental, bem como em nossos relacionamentos. Pessoas que estão ao nosso redor sentem. A gente acha que não sente? As pessoas ao redor sentem o que a gente passa. Se a gente está triste, se a gente está feliz, se a gente está nervoso, se a gente está tenso, as pessoas sentem. Então tudo que acontece com a gente reflete nas pessoas que estão ao nosso redor. Então existem hábitos destrutivos. Esses hábitos muitas vezes nos arrastam a um ciclo vicioso. A gente não consegue sair daquele padrão, é difícil, e podem causar danos significativos em nossas vidas, tanto a gente ser traumatizado, quanto traumatizar os outros. Por isso que é tão importante termos bons relacionamentos. Falei a semana passada, sermos pessoas resolvidas, sermos pessoas saudáveis, porque aí a gente vai ter condições de abençoar os outros. Mas quando a gente não é saudável, quando a gente tem hábitos destrutivos, o que a gente vai fazer com os outros? A mesma coisa que fizeram com a gente, vamos destruir. Então, a missão nossa, dos servos e servas de Deus, dos crentes em Jesus Cristo, é ministrar com graça as pedras que vêm contra nós. Foi isso que Estevão fez lá, quando ele estava sendo apedrejado. Ele não tinha feito nada errado, ele estava pregando a palavra, ele estava fazendo como Jesus fazia, ele era um seguidor de Jesus, mas prenderam ele pelo ódio sobre ele, prenderam, amarraram ele e começaram a lançar pedras nele mesmo para matá-lo, na testa, no corpo, e ele estava desfalecendo. E qual foi a oração dele? Deus, destrua essas pessoas, retribui na mesma moeda? Não, ele falou assim: Pai, perdoa-lhes. Fez como Jesus fez na cruz, né? Então o segredo para a gente não traumatizar as pessoas que estão ao nosso redor é ministrar graça.
mesmo que você não tenha feito nada errado. Assim Deus espera hábitos, mas acontece ao contrário, os hábitos são destrutivos muitas vezes. Hábitos são memórias consolidadas que são executadas de forma automática, a gente não percebe que a gente está revidando, a gente não percebe que aquilo que a gente está falando vai ofender a pessoa, ela vai interpretar errado, é um hábito, a gente está acostumado. Muitas vezes a gente aprendeu assim na família, o pai era assim, a mãe respondia desse jeito. Às vezes quando a gente está no nosso relacionamento com o cônjuge, né? Porque alguns dizem que você conhece ali no noivado a pessoa, mas depois que casa, muda. Você passa a conhecer a pessoa num outro nível mais profundo, no dia a dia. E aí você descobre muitas coisas que você não sabia que ele fazia, né? Muitas coisas boas, mas algumas coisas não tão boas. E às vezes quando está tenso o negócio lá, eu falo assim: Priscila, mas você não sabe que eu sou filho da dona Rose? Que a minha mãe é meio nervosa, às vezes ela não pensa antes de falar, e às vezes eu pego um pouco desse lado dela, ou do lado do meu pai. A gente pega um pouco do jeito dos nossos pais. Então assim, é difícil, porque já está no automático, a gente aprendeu assim, a gente conviveu com pessoas assim, e a gente acaba fazendo as mesmas coisas que eles faziam. Que bom se forem hábitos bons, né? Mas às vezes a gente pega os hábitos ruins, então isso é difícil. Tem um pastor médico que ele tem uma tese, ele disse assim: todas as doenças têm um fundo emocional, ele tem essa tese. Todas as doenças, ele garante que 100% das doenças que a gente tem no nosso corpo, as doenças, são de fundo emocional. E a gente observa isso e a gente fala, tem um pouco de sentido isso, que às vezes a pessoa tem uma doença, não sabe porquê, mas vai ver a vida dela, vai ver as emoções, aquilo que ela passa, a tensão dentro da alma dela. E aí essa pessoa estava sendo entrevistada e o entrevistador perguntou: mas então me diga o seguinte, qual o fundo emocional de uma pessoa que tem câncer? Aí ele parou um pouco, como ele defendia essa tese, é lógico que quem tem câncer às vezes é herança de genética, mas ele acredita nisso, ele diz assim: olha, possivelmente, ele disse 100%, as questões que a gente mais encontra numa pessoa de câncer são raiva, mágoa e ressentimento. Quando a pessoa guarda essas coisas no coração, possivelmente ela é um canal que o câncer vai se instalar e vai, porque é emocional, realmente existe um certo sentido. Eu não posso dizer que é 100%, esse médico defende que é 100%. Então por quê? Porque essas questões relacionais, emocionais, que vêm da alma, a Bíblia fala que existe uma guerra, uma luta contra a alma. Então tem sentido o que esse médico está dizendo, porque se tem uma luta contra a nossa alma, e a gente deixa prevalecer essa luta, não se defende, não resolve, a gente pode perder essa batalha, e nesses casos até termos doenças graves. Mas existem hábitos difíceis de mudar, padrões difíceis de mudar. Alguns exemplos aqui: a procrastinação, por exemplo, a procrastinação, ela é uma coisa difícil de mudar, porque a pessoa vai deixando para depois, ela vai adiando tarefas importantes, ela prioriza outras coisas, deixa as coisas importantes, e tem gente que vai acumulando essas responsabilidades, depois não vai dando conta, aí vira estresse, vira problema. Tem gente que não consegue sair desse ciclo. Outro, a autossabotagem, é um hábito destrutivo esse, porque ela nos concentra excessivamente nos aspectos negativos, ela sempre vê o lado ruim do negócio, sempre que não vai dar certo. Esse aí é um dos hábitos que um pouquinho que eu peguei da minha mãe. Esse negócio da negatividade. A negatividade é algo difícil. É um hábito destrutivo, que nada vai dar certo, tudo é negativo. E estava falando da autossabotagem, né? Que a pessoa se sabota, que nunca vai ter sucesso, ela acha que ela é inferior, ela acha que ela nunca vai conseguir, eu não consigo. Tem que sair desse hábito. Porque se você quiser, você consegue mudar. Eu não consigo mudar com o meu jeito. Consegue?
A pessoa que diz que não consegue é autossabotagem. A pessoa que diz que não vai dar certo é negativa. Então a gente tem que mudar esse mau hábito, isso prejudica os relacionamentos. Outro, a rigidez cognitiva, é a dificuldade de modificar padrões e pensamentos do seu comportamento. Ela não consegue mudar, é uma rigidez. Outra, medo de mudanças. Tem gente que odeia mudanças, medo de mudar, ficam ansiosas, ficam até depressivas. Pessoas tímidas têm dificuldade de mudar, ainda mais mudanças inesperadas, elas não gostam disso. São hábitos que podem prejudicar, porque às vezes um cônjuge quer mudar e você não quer. Às vezes a igreja quer mudar, o pastor não quer mudar. Às vezes alguém quer mudar, alguém dos teus relacionamentos e você não quer, aí acontece o quê? Briga. Ou um vai para lá, outro vai para lá, porque você não quer mudar. Então esse modo de mudança também é uma raiz, um hábito que não faz bem. Uma maneira de identificar uma raiz do problema, os especialistas dizem o seguinte, que uma das formas de você encontrar a raiz do problema, onde está o problema, é você fazer perguntas, é você perguntar, por que isso está acontecendo? Por que eu sou assim? Por que fulano agiu dessa forma? E ele diz aqui que tem que perguntar 5 vezes, não é só uma vez. Então é aquele momento que você separa, vai para uma praia, vai lá para o teu jardim, senta do banquinho, vai para um lugar e fica meditando, mas por que isso aconteceu? Por que ele respondeu desse jeito? Ou por que eu fiz isso? Eu não sou assim. E você fica tentando 5 vezes. Pensa uma vez, depois pensa de novo. Por quê? Alguns dizem que quando você faz isso 5 vezes, esse exercício, você acaba descobrindo a raiz do problema. Interessante, né? Mas irmãos, vamos partir agora para nós aqui. A Bíblia diz que nós precisamos ser novas criaturas, não diz? Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que eu tenho certeza que você sabe de cor. Então vamos recitar 2 Coríntios 5, 17, o que diz lá, irmãos? Assim que... Então a ideia é transformando relacionamentos, é mudança. Então a proposta que Deus quer fazer para o teu coração é de uma mudança, para você seja alguém melhor, para que você melhore. Porque a palavra de Deus em Hebreus 4:12 também diz assim, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão do que? Da alma e do espírito. Irmãos, entrar na alma é muito difícil. Eu falar aqui e a minha palavra penetrar no seu coração é um negócio muito difícil. Se eu for de uma maneira natural, não vou conseguir, mas a palavra de Deus consegue penetrar na tua alma, falar no teu coração e te convencer dessa mudança. É a palavra de Deus. Então essa noite, quando eu estiver falando, tenha a certeza que é a palavra de Deus que está sendo ministrada para você, não é a palavra do pastor Rodrigo. Eu sou apenas um homem, e como eu falei aqui, eu também sou falho, eu tenho que mudar muita coisa nos meus relacionamentos, mas eu quero me envolver com a palavra, porque ela é eficaz, e ela pede para a gente ser nova criatura. Então, acredite no teu coração, eu posso mudar meus relacionamentos. Se eu sou assim, mas eu quero ser assim, você pode conseguir ser assim. Porque a palavra de Deus deve penetrar a divisão da alma e espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Irmãos, a mente humana é muito complexa, é cheia de caminhos, é cheia de dúvidas. Uma pessoa fala uma coisa, você entende totalmente outra. Você que tem filhos, você fala a mesma coisa para o teu filho, é o mesmo ensinamento, um entende, o outro não entende. Um é dócil, o outro é revoltado. É o mesmo ensinamento, é a mesma palavra. É a mente humana. Quem é que pode discernir? Então a Bíblia está dizendo que só a palavra de Deus pode entrar lá e medir as intenções, aquilo que está na alma. Eu não consigo saber o que está dentro da tua alma.
É impossível. Eu posso ter uma noção, os psicólogos estudam a vida toda para tentar entender como funciona a mente humana, mas às vezes ele também não consegue entender, mas Deus e a palavra dele conseguem. Então a Bíblia diz que existe a alma, o ser humano existe uma versão teológica aí, né? Uns dizem que é dicotomia, que é alma e espírito, corpo e alma e espírito é a mesma coisa, e eu sou mais tricotomista. Eu acho que existe o corpo, a alma e o espírito, são três áreas diferentes dentro da mesma pessoa, vamos dizer assim, é a mesma pessoa. Então a alma significa a mente, as vontades, as emoções, e é sobre isso que nós estamos falando essa noite, porque Pedro está dizendo que existe uma briga, uma luta na alma, contra a nossa alma. Então hoje a palavra é a alma, mas existe o espírito é feito à imagem de Deus, é aquilo que nos liga a Deus, é aquilo que nos mostra o nosso caráter moral, que nos mostra que estamos certos, estamos errados, que a coisa é de Deus e não é de Deus, é o espírito, é a consciência, é a luz, é a nobreza. Isso é o espírito. Então a pessoa que não tem o espírito, ela é carnal, ela age na carne, e as emoções também, mas o espírito, e aí entra nós os crentes, nós temos esse Espírito Santo, somos sensíveis ao caráter de Deus, à moral de Deus, somos conscientes. A Bíblia fala então que nós devemos nascer de novo no espírito, nascer de novo. É por isso que eu creio na restauração do homem, é por isso que eu creio na restauração dos relacionamentos. Às vezes um irmão briga com o outro aí, a gente pensa assim, mas é impossível, como é que isso acontece? Se uma pessoa tem a natureza espiritual, se ela já está regenerada espiritualmente, como é que ela briga com o outro? É impossível isso, mas pode acontecer, porque a carne está prevalecendo, o homem carnal está prevalecendo, mas o Espírito fala. Paulo fala claramente em Romanos 6:6, vamos ver 3 textos aqui sobre isso, né? Romanos 6:6, sabemos isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, olha aí, seja desfeito a carne, o corpo velho, para que não sirvamos mais o pecado. O pecado ele mancha, ele desfigura, ele suja. Então nós não somos mais, fomos crucificados com Cristo, somos nova criatura, não somos mais o velho homem. E 1 Pedro 1:23, primeira carta de Pedro 1:23 diz, sendo de novo gerados, olha aí, de novo feitos, refeitos, gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então nós somos modificados por essa palavra que penetra. Então deixe essa noite a palavra de Deus penetrar juntas e medulas e dizer que você pode transformar os seus relacionamentos, você pode melhorar isso que tem dentro de você, que não seja bom. João 3:9 diz, Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode isto ser feito? Ou, como pode ser isto? Então Jesus estava dizendo, você precisa nascer de novo, você entende tudo, a tua mente entende. Mas ele falou, mas como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus falou, nada disso. Você tem que nascer da água, do Espírito, renovar sua mente, abrir o teu coração para uma mudança interior da tua alma. Você está pensando no nível carnal e no nível espiritual, porque ele era um mestre da lei, sabia tudo do espiritual, mas a alma dele não estava entendendo, ele precisava se converter, então é isso que Jesus está falando, se converta, e aí você vai entender claramente, os seus olhos vão se abrir. A mudança, irmãos, é instantânea no espírito, sim. Quando a pessoa encontra Jesus, existe uma mudança ali, na hora, o Espírito Santo fala ao coração, a pessoa aceita e já uma luz se abre, a mente entende, o racional aceita, clarifica tudo, ele começa a ver,
realmente eu estava errado. Realmente Jesus é real. Jesus muda, os olhos se abrem. Com Paulo foi assim. Paulo não matou Estevão lá, não mandou apedrejar Estevão. Paulo perseguiu os cristãos, odiava os cristãos, mas ele teve uma conversão lá na cidade de Damasco, os seus olhos ficaram escuros, depois Deus mandou um servo lá, e ministrou a ele, e ele caiu as escamas dos olhos. Ali Paulo começou a entender, ali ele começou a nascer de novo. Então ele não entendia, mas mudou instantaneamente. Com Jó foi assim. Jó diz: antes eu só te ouvia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então agora eu compreendo. Com Jó foi assim, com Isaías foi assim. Ele dizia que tinha um lábio impuro, mas depois Deus falou para ele: faz, ele mudou. Então com várias pessoas foi uma mudança instantânea do espírito. Só que a alma é diferente, porque existem as emoções. A alma é algo mais difícil de mudar. Essa regeneração não é automática, porque existem as experiências que você vai vivendo, que você vai aprendendo. Aí Deus vai falando, você vai mudando. Aí você erra de novo, levanta, pede perdão, segue. Aí você vai tendo mudanças, você vai melhorando. É por isso que uma pessoa já adulta, de anos da igreja, deveria saber mais do que outros. Não é verdade? Mas às vezes não sabe, porque não deixa Deus agir, porque essa regeneração da alma é um processo mais demorado. Por isso que Paulo falou em Romanos 12:2, é um texto bem conhecido também. Ele disse: mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Aí ele está falando para a alma, para a mente. Então a mente precisa ser renovada. Ela não muda do dia para a noite. Você precisa renovar cada vez mais, diante a cada experiência vivida, diante a cada queda, diante de cada confronto no relacionamento. Você tem que mudar a tua mente, e melhorar, e crescer, e fortalecer os relacionamentos. Então é assim que funciona. Mas existe a batalha da alma, irmãos. Esse tema é tão forte. E vem a pergunta: como transformar a minha mente? Paulo está dizendo, renovar, transformar a sua mente. Como transformar a nossa mente? Eu estou tentando deixar bem claro para vocês as respostas. Como controlar as nossas vontades? Eu tenho vontade de esganar pelo que ele fez. Eu tenho vontade de pegar ele e esganar. Ele não podia ter feito isso. Então a tua vontade é essa, no momento de raiva. Como controlar essa vontade? Como administrar as nossas emoções? Fiquei triste, fiquei abalado emocionalmente, eu fiquei decepcionado. Como é que você consegue, pastor? Vocês pastores, vocês têm que ter um controle emocional. Tem que ter, para conseguir administrar tudo, tem que ter. Mas como é que você consegue administrar as emoções? Eu também gostaria. Para alguns de nós, isso se torna muito difícil, pois envolve eventos passados. A pessoa faz alguma coisa, você lembra de outra pessoa que fez a mesma coisa que você lá atrás, e parece que a história volta. Existe também uma forte oposição do espírito e da carne. A carne também luta contra nós. Gálatas 5:16, Paulo fala aos Gálatas o seguinte, olha só que ele diz, Gálatas 5:16, 17. Digo, porém, andai no espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então a pessoa que não controla as suas emoções, ela não está controlando a carne dela, porque a carne cobiça contra o espírito. Olha a luta aí. Existe a luta contra a alma, ou existe a luta contra o espírito, que é a carne, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que você quer fazer. Está vendo que luta? Deus, mas por que o Senhor fez tão difícil lidar com as emoções? Queria mostrar um quadro para vocês.
que o pastor Greg Hill ele conta numa das suas pregações, ele fala então da batalha da alma. Atenção. Ele diz então que existe o espírito, Atenção. a alma e a carne, o corpo, né? São 3 compartimentos. E ele disse que a alma está no meio. Faremos alguns anúncios em vídeo antes do dirigente deste culto tomar a palavra ao microfone. Nós sabemos o que será que mostrado consumiu tempo, dinheiro e muita dedicação. Seja educado e respeitoso. Nós temos a alma no meio, valorize o trabalho dos voluntários desta obra. Da nossa mente, colabore, do nosso desejo. faça silêncio a partir de agora e esteja atento. E ali existe o coração. Então, qual é a tese dele? A tese dele é que quando o espírito e a carne lutam um contra o outro, o espírito quer uma coisa, a carne quer outra, eles ficam lutando toda hora, a alma está no meio. E a alma fica enferma quando existe essa luta. E principalmente quando você não decide por um deles. Você pode decidir pela carne, obedecer à carne, e a alma vai ficar recebendo as coisas da carne, teu coração. As concupiscências e os resultados, as consequências. Mas o teu coração pode se inclinar mais para o Espírito e obedecer à voz do Espírito, da palavra de Deus, das coisas certas, das coisas santas. Renovação da mente, mudar, transformar, e aí a tua alma e o teu coração vai estar mais equilibrado, tá? Por isso que tem uma portinha. São 2 portinhas, a portinha do lado da carne e a portinha do lado do espírito. Então, nesse caso aí, essa pessoa está abrindo o coração dela para o espiritual. Então, ela está mais ligada e fechou a porta da carne. Fechou o caminho ali da alma dele se inclinar para o lado da carne. Aí, ele consegue ter mais saúde, ele consegue resolver mais os problemas interiores, né? Então, a alma fica presa no meio. E nós somos um ser de 3 partes, já expliquei, né? Então é isso aí. E a carne, ela insiste, ela não para. Esse lado da carne, o velho homem não para, ele fica operando automaticamente, insistindo até ele vencer você. É por isso que a carne, às vezes é difícil. Até Jesus falou que a carne é fraca. Porque a nossa tendência é obedecer à voz da carne. E ela vai ficar insistindo ali. E vai querer afetar o nosso espírito também. Ele sabe que automaticamente vai afetar a alma. E uma vez afetando a alma, a sede das emoções, ela tem muita destruição. Por isso que a gente tem que... A Bíblia diz, né? Guarda o teu coração. Guarda. Não deixa ele se contaminar. Coloca uma redoma ao redor dele. Protege bem o teu coração. Por quê? Porque são as emoções. É ali onde tem a tristeza, a alegria, a raiva, o desespero. Tudo está ali. Então protege isso. E esteja uma vida mais inclinada para o Espírito. Tá bom? Guarda aí. Pode tirar uma foto aí se quiser. Guarda essa imagem que ela é bem reveladora. Agora, irmãos, existe um ciclo que... aparentemente sem fim, sem solução para o homem, né? Como podemos resolver? Eu queria dar umas dicas aqui no final da minha mensagem sobre como podemos resolver esse problema. Primeira forma de você resolver, João capítulo 14, verso 10, o próprio Jesus falou isso para os seus discípulos, que a gente devia permanecer no Pai. Essa é uma solução. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, é quem faz as obras. Então nós precisamos desesperadamente permanecer no Pai. Ele é a fonte, é por isso que nós dizemos que somos irmãos, que temos esse Pai. E esse Pai, irmãos, é paciente, é amoroso, é perdoador. É isso que eu tento ser aqui na igreja, irmãos. O pastor tem que ser alguém assim, desse jeito. Unir os irmãos, ter paciência com os mais fracos, controlar os outros, abençoar com palavras, não prejudicar.
É difícil, você é pai, você é mãe, também tem essa tarefa, mas nós precisamos permanecer nesse amor desse pai. Jesus só foi Jesus, ele só teve esse amor incrível, que perdoava todo mundo, que ministrava, porque ele estava com o pai. Sem o pai ele não conseguiria, porque isso que ele diz, eu e o pai somos um. Então esse é o segredo, para você ter bons relacionamentos, para você conseguir prevalecer contra os maus hábitos, contra você mesmo, fechar a porta do pecado, das compulsências, da carne, e abrir o teu lado para o Espírito Santo, é permanecer no Pai. Quantos desejam essa noite permanecer no Pai? Para você ter bons, para fortalecer os relacionamentos, para você mudar os maus hábitos. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa tímida, não tenho muito amigo, eu até estou feliz assim. Amém, mas vai ter uma hora que você vai se relacionar com alguém do teu trabalho, com um superior teu, ou com um liderado teu, você vai ter que saber lidar com os relacionamentos, toda hora. Você é tímido, não gosta de ter muitos amigos, você vai, se Deus quiser, você vai casar e ter um filho ou uma filha, você vai ter que saber lidar com esse filho, com essa filha. Então todo mundo precisa se relacionar. Não adianta você falar, não, eu vou viver sozinho, ninguém vive sozinho. Então que nessa noite você possa permanecer no Pai, para você ser bem sucedido em seus relacionamentos. Segunda dica, e essa é claro, para nós é viver em Jesus. Gálatas 2:20, dois textos, Gálatas 2:20 e Filipenses 1:21. Paulo é maravilhoso, teólogo, incrível, ele dá dicas para a igreja, e ele dá essa dica, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo na carne, olha a luta, por isso que ele fala da luta, porque ele está também, eu também estou nessa luta contra a minha carne, você está na tua luta, todos nós estamos naquele quadrinho do corpo, alma e espírito lutando, é espiritual que eu vou dar ênfase ou carnal? Toda hora. Então Paulo também, que agora tenho na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, amém, irmãos? Quem concorda com as palavras de Paulo, vamos recitar isso? Se você crê no teu coração, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, agora, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora um aleluia, irmãos. Aleluia. De novo. Aleluia. Aqui a Igreja Batista fala aleluia também, tá, irmãos? Diante desse texto fabuloso que eu quero viver, Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu preciso ter bons relacionamentos. Eu vou ter, é consequência. Agora, se Cristo não vive em mim, eu vou viver com problema com um com o outro. Se Cristo não vive em mim, vai dar ruim, toda hora, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar. Se Cristo está em você, se você está vivendo em Jesus, há uma grande chance de você ter bons relacionamentos. Terceira dica, essa é boa, cessando de fazer as nossas próprias obras, ou as nossas próprias vontades. Hebreus 4:10. O que diz Paulo? Que diz o escritor de Hebreus 4:10? Porque aquele que é um texto meio difícil de entender, eu vou tentar explicar. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Então o que é isso? Descansa. Descansa. Sempre que você não estiver descansando em Deus, a carne vai operar. Faça a sua parte nos seus relacionamentos. Se não der certo, ora, descansa em Deus, porque não adianta você ficar querendo resolver na carne. Tem coisas que a gente só vai resolver espiritualmente. Tem coisas que nós podemos resolver, como
pedir perdão para o outro irmão. Isso você pode fazer. Ou o irmão vem pedir perdão para você, eu te perdoo. Isso você pode fazer. Mas você já fez a tua parte, o outro não quer fazer a parte dele. E você insiste, você fica insistindo, mas você tem que mudar, você tem que ser assim, você está insistindo na carne. E quando a gente insiste na carne, a carne vai operar. E a consequência vai ser pior. Então tem momentos que a gente tem que cessar as nossas obras e deixar descansar em Deus. Quando a gente descansa em Deus, aí vai operar o Espírito. Tem coisas que só o Espírito Santo pode resolver. Porque mudar uma pessoa, às vezes é muito difícil. Mudar o seu marido, mudar a sua esposa. Você quer mudar aquela pessoa. Ela não é do jeito que você quer. E você fica insistindo. Não adianta. Tem coisas que você tem que orar. É descansar. É isso que o escritor de Hebreus está falando. Se Deus descansou, Deus não fez a obra dele, o homem, a natureza e tal, e depois ele descansou. Então faça a sua parte, meu irmão, e a outra parte descansa, e Deus vai te abençoar. Nisso Deus pode operar, mas Ele só vai operar se você descansar. Se você continuar insistindo, a carne vai prevalecer. Porque não adianta, irmãos, a carne é difícil. Quantas vezes a gente erra porque a gente deixa o espiritual e a carne prevalece? Existem alguns problemas da carne. Primeiro, a carne às vezes pode oferecer uma paz camuflada. Às vezes, o vício é assim, né? Você está nervoso, aí você toma uma, você relaxa. Aí você fica em paz com todo mundo. Mas aquela paz é camuflada. Aquela paz não é real, você não resolveu o problema, você adiou o problema, e às vezes até piora, porque vai aumentando e uma hora explode. Então a paz que o mundo oferece, que a carne oferece, os prazeres, são passageiros demais. Ele vai resolver aquele momento, mas depois ele não vai resolver totalmente. Então é temporária, é enganosa. A carne ela vicia, então se a gente continuar insistindo naqueles hábitos, você vai se entrar naquele ciclo e não vai mudar. A carne atua na rebelião contra Deus. Toda vez que a carne prevalece, ela se rebelia, ela vai fazer com que você deixe de adorar a Deus, se afaste de Deus, e ela vai oferecer outro Deus para você, porque a carne ela é especialista em criar deuses. A carne é especialista na idolatria, e colocar outras coisas para você adorar, para você priorizar. Então quando escolhe a carne endurece o coração, ela tenta sempre fugir da vida com Deus. Marcos capítulo 8, verso 35, eu termino com esse texto. Marcos 8, 35, Jesus diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder, aí ó, esse perder é o que? É a carne. Qualquer um que deixar o espírito prevalecer e fechar a porta da carne, qualquer um que fazer perder a carne, a sua vida, por amor a mim e do Evangelho, você salvará. Então em nome de Jesus, essa noite, feche a porta da concupiscência, da carne, nos teus relacionamentos, e abra a sua porta para o Espírito Santo, para você fortalecer os teus relacionamentos. Eu concluo com essas palavras. A batalha entre a carne e o espírito é um conflito interior que ocorre na vida de todos nós, crentes ou não, especialmente com os crentes, porque a gente tem que discernir mais claramente, e a gente tem o poder de escolher o espírito. A carne representa a natureza pecaminosa, enquanto que o espírito representa a natureza regenerada. É isso que Deus quer, uma nova criatura, uma mudança de mente. Você é capaz de mudar o teu jeito. Ah, pastor, mas o meu jeito de ser é o meu jeito, eu fui construído assim, Deus tem que me amar do meu jeito, e os irmãos têm que me aceitar do meu jeito. Só que esse jeito, às vezes, ele prejudica os relacionamentos.
Então peça para Deus regenerar essa natureza. Vimos nessa noite que esses conflitos internos podem afetar todos ao nosso redor. Vamos pedir ao Senhor. Então, agora é ministração. Agora é você que vai orar para Deus, aí onde você estiver. Peça para Deus essa noite te ajudar a controlar os seus hábitos. Pode fechar os seus olhos agora. É um momento seu. A oportunidade dessa noite de você falar isso para o Senhor, para o teu Pai. Você quer permanecer no Pai? Então fala para Ele. Coloca para Ele os seus padrões, os hábitos. Às vezes até pecaminosos, que prejudicam você. Nossa batalha é contra a alma. É contra a alma. Nós não podemos deixar alcançar o nosso coração. Às vezes eu falo isso, né? Às vezes as pessoas falam uma coisa, eu não deixo ir para o coração. Esse é o segredo. Não deixa nada ir para o teu coração. O teu coração é uma terra sagrada, que ali existem as suas emoções, a sua vida. A vida espiritual tem prevalecido em sua vida? A vida inclinada para o Espírito? Peça isso para Deus. Deus, me ajuda, eu quero ser mais espiritual. Vimos essa noite que a solução é permanecer no Pai, é viver em Cristo, uma nova, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então peça a Deus, Jesus, vem viver em mim mais, eu quero descansar no Senhor. Quantos querem hoje consagrar suas vidas, seus corações, seus relacionamentos? Faça isso. Existe algo que só Deus pode fazer, mas existem outras coisas que só eu posso fazer. Deus, Ele já fez, agora você precisa fazer. Decida essa noite fortalecer o seu coração, suas emoções, para você ser feliz. Ó Pai, nesse momento eu entrego cada coração que recebeu essa palavra, essa ministração bíblica. Que essa noite, ó Deus, o Senhor possa estar restaurando, renovando, confirmando, alertando a gente a melhorar, a gente fechar a porta para as concupiscências da carne, para o nosso eu, mas que a gente abra mão do que a gente acha, para a gente manter os bons relacionamentos no Espírito, em casa, com nossos pais, com a nossa esposa, com os nossos filhos, no trabalho, com o nosso patrão, com os nossos subordinados, com as pessoas do dia a dia. Ó Deus, que eu seja uma pessoa agradável, uma pessoa abençoadora. Eu quero, Pai, tira os maus hábitos que às vezes foram plantados em mim. Às vezes eu quero fazer algo, mas não consigo. Ajuda, Senhor, faz mudar. Me ajuda, Jesus. Quantos querem essa ajuda? Fale para o Senhor. Deus, eu entrego para o Senhor essa ministração de hoje, desse mês, e que haja verdadeiramente, Senhor, mudanças, a começar em mim, todos nós como igreja, que possamos todos aqui termos bons relacionamentos, em nome santo e precioso e maravilhoso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todo mundo diz, amém, Jesus.